Bem-vindo ao canal Economics com mais uma aventura. Era uma vez, no reino de Judá, uma terra cheia de montanhas majestosas, palácios dourados e campos férteis onde os agricultores trabalhavam arduamente. As pessoas usavam roupas coloridas e ricas, com túnicas bordadas e sandálias de couro. No centro desse reino, dois grandes reis governavam: Rei Josias, um monarca sábio e generoso, e seu vizinho, Rei Melquias, um governante mais ganancioso e egoísta. O tesouro do reino Judá era uma terra próspera, mas, como todos os reinos, havia uma questão importante: como usar os recursos de maneira sábia para que o reino fosse forte e próspero no futuro? O que aconteceria se os recursos não fossem usados corretamente? Como seria a diferença entre riqueza e pobreza? O povo de Judá trabalhava duro para colher frutos, construir estradas e criar ferramentas. Porém, seus reis tinham formas bem diferentes de governar. O que começou como um reino rico e florescente logo se tornou uma história sobre como escolhas inteligentes e escolhas equivocadas podem afetar um país por gerações. O desafio do rei Josias. Rei Josias era um governante sábio que sabia que a verdadeira riqueza não estava em acumular ouro ou tesouros, mas em usar os recursos sabiamente para garantir que o povo tivesse o que precisasse para crescer e prosperar. Josias sabia que o reino precisava de estradas bem cuidadas, mercados justos, educação para as crianças, e boas leis para que todos vivessem bem. O ouro é valioso, mas as pessoas são ainda mais, dizia o rei Josias, enquanto passeava pelos campos com seus conselheiros. Ele usava parte dos recursos do reino para garantir que todos pudessem estudar e aprender, que os agricultores tivessem sementes para plantar e que os mercados fossem justos para os comerciantes. Josias acreditava que educação, trabalho duro e boas ideias poderiam criar riqueza para todos. Ele pensava que, com as escolhas certas, Judá poderia se tornar ainda mais próspera. O reino de Melquias. Do outro lado das montanhas, o rei Melquias governava seu reino com um pensamento bem diferente. Ele amava o ouro e as joias, e acreditava que a riqueza vinha de acumular tesouros. Melquias usava seus recursos para construir palácios enormes e colecionar mais e mais riquezas, enquanto seu povo sofria para encontrar comida e cuidar de suas casas. O povo de Melquias, embora trabalhasse duro, vivia em um reino onde poucos tinham acesso à educação e onde os ricos se tornavam mais ricos, enquanto os pobres ficavam mais pobres. Se eu tiver mais ouro, mais riquezas e mais palácios, meu reino será o mais forte, dizia Melquias. Mas, apesar de toda sua riqueza material, Melquias logo percebeu que seu reino não estava prosperando como o de Josias. O povo de Judá estava mais feliz, mais saudável e mais educado, e isso fazia com que a terra ficasse ainda mais forte a cada ano. A visita ao reino de Josias. Um dia, o rei Melquias decidiu visitar o reino de Josias para entender por que, apesar de ter muito menos ouro, os habitantes de Judá pareciam mais felizes e mais prósperos. Ao chegar em Judá, Melquias viu os campos bem cuidados, os mercados cheios de comida e artesanato, e as crianças brincando e aprendendo. Ele ficou surpreso ao ver que, embora o reino fosse mais simples em aparência, as pessoas pareciam mais saudáveis e satisfeitas. Rei Josias convidou Melquias para um passeio pelos campos e pelas escolas do reino. Vê, Melquias? Aqui, investimos em educação, em trabalho árduo e em justiça. A verdadeira riqueza não está no ouro, mas no que podemos fazer juntos como um povo. Quando as pessoas têm o que precisam para viver bem, o reino se torna mais forte. Melquias ficou em silêncio, pensando nas palavras de Josias. Ele então perguntou: Mas Josias, como você consegue garantir que todos tenham o suficiente, quando a terra não tem tanto ouro quanto a minha? Rei Josias respondeu com um sorriso: A terra tem o que precisamos, Melquias. O segredo está em usar os recursos sabiamente. Se cuidarmos bem da terra e das pessoas, sempre teremos o que precisamos para prosperar. O retorno de Melquias. Melquias voltou ao seu reino, mas agora com uma nova perspectiva.
Ele percebeu que acumular riquezas e construir palácios não fazia seu povo mais feliz. O que realmente importava era o bem-estar das pessoas, a educação das crianças e a justiça no comércio. Ele sabia que precisava mudar sua forma de governar. Com o tempo, Melquias começou a usar mais dos recursos de seu reino para construir escolas e criar boas leis que ajudassem os mais pobres. Ele incentivou os comerciantes a praticar o comércio justo e os agricultores a compartilhar suas técnicas de cultivo com os outros. Seu reino começou a mudar. As pessoas começaram a trabalhar mais juntas, e o reino de Melquias, que antes era rico em ouro, passou a ser rico em sabedoria e harmonia. A moral da história e assim, o reino de Josias se tornou um exemplo para todos. Os dois reis aprenderam que a verdadeira riqueza de um país não está apenas nas riquezas materiais, mas em como as pessoas são cuidadas, educadas e tratadas com justiça. Quando um rei usa seus recursos de forma sábia, ele torna seu reino próspero e também garante que todos possam crescer juntos. E Judá floresceu ainda mais, pois a verdadeira riqueza está na prosperidade de todos. Obrigado por assistir o vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.